que está chegando aqui também para a gente falar mais sobre vários assuntos relacionados às commodities. Ale, sempre um prazer poder falar contigo. Mais uma vez, seja bem-vinda à nossa programação. Oi, Paula, bom dia. O prazer é meu. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia, Débora, e bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada, Ale. Eu queria repercutir com você, né, depois de todas essas notícias que a gente falou bastante nos últimos dias, essa tensão especificamente voltada em relação à exportação dos grãos, que parece, né, que tem começado a trazer uma solução para isso, a Rússia e a Ucrânia fazendo esse acordo aí para liberar os embarques, mais um dia, só que depois de um dia depois desse acordo assinado, a Rússia bombardeou um porto ali em Odessa. Isso pode, de certa forma, trazer alguma preocupação, né, para escoamento, exportação desses grãos e fertilizantes? Qual seria aí, né, o grau de importância do porto de Odessa especificamente para esse escoamento de... A gente tem quase mais de 22 milhões de toneladas paradas de grãos ali na Ucrânia, né? Queria entender um pouquinho em relação à sua visão sobre este assunto para a gente continuar aqui falando sobre outros pontos. Paulo, o porto de Odessa ele é o maior porto ucraniano. Normalmente a Ucrânia ela exporta em torno de 5 milhões de toneladas por mês. Depois da invasão russa, esse número caiu para abaixo de 2. Então, além desse estoque que está parado nos portos ucranianos, a safra nova já começa a chegar. E essa região do Mar Negro, quando nós colocamos Rússia e Ucrânia junto, eles são os maiores exportadores de trigo do mundo. Por isso a importância tão grande da região. Se o acordo histórico que foi assinado na última sexta-feira ele conseguir se concretizar, e o mercado ficou com dúvidas após esse ataque de mísseis no sábado, a Rússia diz que não vai afetar o acordo porque o ataque foi em bases militares, foi um navio de guerra atingido. Mas o mercado olha com apreensão realmente se na prática vai ter algum efeito. Com esse acordo, a Ucrânia poderia exportar 60 milhões de toneladas de commodities nos próximos 9 meses. Se esse acordo não se concretizar e ficar só no papel, esse volume precisará de 24 meses, ou seja, 2 anos, para conseguir fazer essa exportação e o mundo volta a se preocupar com restrição de oferta de trigo, milho, semente de girassol principalmente, e os países mais atingidos continuam sendo o norte da África e o Oriente Médio. Então esse acordo realmente é importante, mas o mercado está um pouco apreensivo se na prática ele vai ter algum efeito. Ale, e como que são os preços dos grãos no mercado hoje, né? Diante dessas notícias, a gente acabou vendo que alguns deles estavam caindo até nos últimos dias, mas você acredita que é possível já ver algum tipo de recuperação até desses valores, com essa expectativa, né, de regularizar esse escoamento desses grãos? Nós tivemos uma queda muito forte, parte dessa queda é a sazonalidade normal do produto, então já era esperado uma queda nesse período do ano, visto que a safra norte-americana, a safra europeia começa a chegar no mercado em mais 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Então esse período em particular já é um período que começa a quedas, mas nós temos um mercado climático atuando de uma maneira muito forte lá nos Estados Unidos. Então toda segunda-feira à tarde o Departamento de Agricultura divulga um relatório com condições de lavouras e o mercado acompanha com muita atenção. Mas olhando entre a máxima e os preços de hoje, a soja saiu de $17 o bushel, um pouquinho acima disso, agora está trabalhando ali a 13,40, o trigo saiu de $13 o bushel, preço de soja no trigo, agora voltou para 7,70, o milho também a 5,70, chegou próximo a $8 o bushel. Então o mercado teve uma queda, que eu vejo como normal, há uma redução da demanda nesse período também, a China está com margens muito ruins no processamento da soja por lá. Para você ter uma ideia, a margem está negativa entre 45 e $50 por tonelada. O suíno vivo também começou a cair lá no país asiático, lá, então isso tira um pouco o apetite por compras. Então é um cenário que normalmente acontece nesse período do ano. Se o clima norte-americano ajudar, o acordo for efetivamente tiver efeitos práticos no mercado, nós vamos ver essa sazonalidade trabalhando de uma maneira mais forte, mais próximo à realidade, à naturalidade. Podemos ver os preços caindo ainda mais, talvez a soja indo para $12 o bushel, o milho voltando para 5, o trigo voltando para 6 dólares e pouquinho, $6,80 o bushel. Do contrário, um clima ruim nos Estados Unidos e esse acordo ficando só no papel, a gente pode ter um limitador para baixa. Voltar a trabalhar naqueles patamares que nós tivemos no mês passado
é pouco provável nesse momento, a não ser que o clima piore muito nos Estados Unidos. Volte um calor excessivo, haja um corte de chuvas de uma maneira integral, e não as chuvas que estão ocorrendo hoje, que coloque quebras importantes na produção. Por enquanto, está indo tudo muito bem por lá. Então, o preço está trabalhando dentro dessa sazonalidade, e ali acontece aquelas quedas de 3, 4% no dia, 2, 3 dias depois acontece uma recuperação de 1%, 0,5%, que é uma recuperação técnica. Mas até os próprios fundos de investimento já cortaram posições compradas em commodities, e nós, dos últimos 6 anos, os fundos só estão comprados acima do que esteve em 2018 e 2019. Então, desde 2016, só em 2 anos, nós tivemos os fundos menos comprados do que nós estamos agora, mostrando que há realmente uma liquidação de contratos aí, deixam de apostar numa alta mais forte no curto prazo. O Ale, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o Vladimir Putin, né, e que desde então já chegaram até 30 navios aqui com insumos agros aqui no Brasil. Eu depois queria trazer um pouco também da conversa que ele teve com o Zelensky, né, que ele já negou ali para o Zelensky aderir qualquer tipo de sanção contra a Rússia, até porque a nossa relação aí comercial com a Rússia é importante, né, dos nossos fertilizantes para o abastecimento agro. Ele até citou muito sobre isso, né? A gente deixaria aí, realmente correria um risco muito grande em termos de algum tipo de sanção, e ele prefere manter-se neutro, né, segundo ele, nesse sentido. Mas pegando essa conversa com o Putin aí, dos navios, dos insumos que já chegaram aqui no Brasil, eu queria entender a sua visão, né, como que você está avaliando exatamente essa relação entre Brasil e Rússia, a importância, né, desses embarques dos insumos para o nosso agronegócio brasileiro. É fundamental, a Rússia é fundamental, principalmente no que tange aos fertilizantes. Então, até esse momento, a Rússia, esse momento que eu digo, nós estamos no dia 25 de julho, finalzinho do mês de julho, a Rússia foi responsável por 1/4 das importações brasileiras, para se ter uma ideia do tamanho que a Rússia tem dentro do nosso mercado. E sem a Rússia, então, quanto de fertilizante que nós deixaríamos de comprar, e isso afeta a produtividade, afeta a oferta, afeta a qualidade. Então, nós dependemos realmente muito da Rússia nesse mercado, o agronegócio depende muito deles. Então não tem como nós colocarmos uma sanção muito complicada, como os Estados Unidos está querendo fazer, mas mesmo o próprio Estados Unidos, hoje chegou um navio nos Estados Unidos com 39 mil toneladas de fertilizante. Então chegou a amônia, chegou a ureia líquida no porto de New Orleans hoje, por causa de segurança alimentar também. Na última sexta-feira, a própria União Europeia declarou que vai ter que amenizar um pouco as sanções contra a Rússia, daí no caso de energia, porque depende da energia russa. 50% do diesel que a Europa consome vem da Rússia, 40% do gás natural, 40% do petróleo vem da Rússia. Então, tentativas de sanções, de embargos, chegam a ser discutidas. Agora, na prática, fica muito difícil de você implantar este tipo de medida pela dependência que os outros países têm da Rússia. E o nosso agronegócio, infelizmente, não consegue ficar sem a Rússia no mercado. Então, entendemos o ponto de vista do presidente ucraniano, ele tem total razão naquilo que ele pede. O que a Rússia está fazendo não é correto, longe de ser correto, na verdade, o aceitável é a invasão, mas do ponto de vista comercial, infelizmente, a nossa dependência de fertilizante russo acaba colocando à mesa a não implantação de alguma sanção contra o país. Inclusive, esse é um ponto, né, importante para a gente trazer, né? O próprio Volodymyr Zelensky, como você falou, realmente está tentando aí, né, de qualquer forma, concluir aí de uma forma menos, talvez vamos dizer assim, que seja mais rápido, né, que traga menos consequências, traga consequências menos piores até para o próprio país, pedindo, né, que esses outros países coloquem sanções à Rússia. E o fato do próprio presidente Jair Bolsonaro falar que vai se manter neutro aí nessa situação acabou gerando também algumas repercussões, né? Aquelas pessoas mais que levam por umas questões mais políticas acabam trazendo uma grande preocupação da imagem que o Brasil pode passar perante os outros países por se manter aí até tentando trazer o diesel da Rússia. E eu queria entrar nesse ponto com você para entender a sua visão especificamente, né? O Brasil teria uma outra alternativa a não ser a Rússia? Você acredita que isso realmente poderia comprometer a imagem do Brasil, sendo que a gente está vendo até o próprio Estados Unidos chegando petróleo russo lá, e a gente está vendo a própria Europa que
fez as sanções também, dependendo ainda muito da Rússia, né? Qual que é o impacto, você acredita, diplomático e comercial que o Brasil poderia sofrer? E se esse impacto ele seria até menor do que o impacto de ter uma recessão, de não ter o diesel aqui no nosso país? Paulo, essa é uma questão bem complexa. Como eu falei, temos duas questões. Uma questão humanitária, que a Rússia deve ser condenada pelo ato que ela fez. Então, se houver um julgamento, por exemplo, no Tribunal de Haia, o presidente russo tem que ser punido e pagar pela invasão, porque longe de ser o correto ou aceitável isso dali. Do outro lado, que é o lado comercial, imaginemos que commodities elas trabalham, na verdade, no balanço de oferta e demanda. E hoje nós dependemos muito de defensivos agrícolas e de fertilizantes para ter um nível de produção que consiga atender tanto a demanda do mercado doméstico quanto a demanda do mercado internacional. Sempre que há falta de um insumo, você começa a ter perda de produtividade, então a oferta que chega no mercado é menor. Como a Rússia representa quase 1/4 das nossas importações de fertilizantes, num cenário assim em que a Rússia saia completamente, nós ficaríamos sem essa oferta. Outros produtos conseguiriam substituir? Dessa maneira, não, senão o mundo estaria trabalhando com esses países. Claro que fertilizantes nitrogenados, por exemplo, qualquer país que produza gás natural consegue fazer a amônia e a da amônia faz a ureia, nitrato, sulfato de amônio. Mas a que preço esse produto chegaria no mercado, já que você teria o principal player fora dele? Então, todo o restante do mundo, o Brasil, que é um dos maiores compradores do mundo de fertilizantes, a Índia, outro gigante na compra de fertilizantes, move muito o mercado, todos teriam que concentrar-se, por exemplo, no Oriente Médio ali, Omã, Catar, para comprar esse fertilizante, e o preço tem que subir para racionar essa demanda. Então nós já teríamos uma aplicação menor de fertilizantes aqui no Brasil, reduzindo a oferta e aumentando o preço. Hoje nós estamos vendo o leite a R$ 9, R$ 10 o litro, é um período sazonal, onde há uma oferta menor de gado no mercado, então ração também muito cara, então é normal acontecer uma alta do preço do lácteo agora. Então imagine que nós não tenhamos fertilizantes, não conseguimos produzir a mesma quantidade de milho, a quantidade de algodão para fazer o caroço do algodão, de soja para fazer o farelo de soja. A que preço vai a ração que é utilizado para a vaca poder se alimentar e produzir o leite? O óleo de cozinha que nós compramos no mercado, que hoje já está R$ 7, 8, 9 reais ali a embalagem, para quanto que vai esse óleo de soja para preparação de alimentos? Então, essa é uma conta que nós temos que fazer, porque por mais que a Rússia esteja lá, qualquer sanção que proíba a comercialização desses produtos, ele afeta a produtividade e a oferta de outros produtos no mercado. E num momento que nós estamos com a inflação aí em máximas históricas, nós não temos o luxo de decidir embargar o principal fornecedor de um produto que é essencial para a produtividade agrícola no Brasil. Então, do lado diplomático, deve ser pago da maneira que a lei manda, mas do lado comercial nós dependemos, então nem podemos cogitar a possibilidade de sancionar o principal fornecedor nosso de fertilizantes, de adubos. Acho que a Débora tem pergunta, né, Débora? Isso. Ale, eu vi que houve um aumento, né, para esse mês de 30% do frete marítimo entre Brasil e Ásia. Eu queria entender do teu ponto de vista, como que isso impacta o nosso mercado aqui? A gente tem a Ásia lá como grande, né, cliente nosso, e agora esse frete ficando 30% mais caro, ou seja, é o repasse ali para a ponta mesmo, para o cliente, ou é a queda realmente das exportações da gente aqui? Como que isso impacta? Aqui nós temos que separar dois mercados, Débora. Temos o mercado de containers. Esse ele teve uma queda, voltou a subir agora no curto prazo. E as commodities que são transportadas por containers é mais o café, o açúcar branco, que é negociado em Londres, o algodão também, que é transportado. Esse teve uma alta e o frete por carga seca a granel, que é soja, milho, trigo, próprio fertilizante, esse trabalhou em baixa agora, nós estamos com valores já a níveis de pré-pandemia. Sempre que um comprador, vamos usar a China como exemplo, ela vai fazer uma cotação para aquisição, para originação desses produtos, ela vai usar os formadores, os referenciais para formação de preço para ver qual que é a origem mais barata. Então, no caso da soja, ela vai comparar o preço da soja nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina.
E esse preço é composto pela cotação da Bolsa de Chicago, por um prêmio de exportação nessas origens, aí cada origem tem o seu prêmio de exportação, e o frete internacional dessa origem até a China, onde ela faz o que nós chamamos de custo de originação, custo de reposição, ou o termo em inglês é chamado de replacement. Sempre que os Estados Unidos estiver mais barato do que o Brasil, a China vai comprar lá nos Estados Unidos e o nosso prêmio de exportação tem que reduzir, tem que cair essa cotação para atrair o comprador. Então, no caso de um frete aumentando bastante, inviabilizando a nossa exportação para a China, esse prêmio terá que trabalhar para compensar essa alta do frete e poder continuar atraindo o comprador para cá. Como o produtor ele não é formador de preços, ele é tomador de preços, esse encarecimento da logística vai fazer o produto dele ficar mais barato lá no interior, então ele tem que vender mais barato a soja, mais barato o milho. No caso do trigo, daqui a pouquinho o trigo chega nosso no mercado, mas nós importamos trigo também. Se o frete tem uma alta, o preço de paridade de importação, que é o custo de Bolsa de Chicago, prêmio nos Estados Unidos ou na Argentina, e o frete até o Brasil, acaba deixando o produto mais caro para os moinhos que processam esse trigo e fazem a farinha de trigo para a preparação de alimentos. Então o frete é um componente muito importante na competitividade dos países. Sempre que ele sobe, o produtor recebe menos pelo produto dele devido ao custo de logística. Pegando carona nessa questão, a Débora falou muito bem aí em relação ao frete. Eu li recentemente, né, de um grande problema que muitos desses navios têm enfrentado ali na região, né, para sair ali dessa região ali do leste europeu, que está sendo muito pela questão das resseguradoras. Não são nem as seguradoras, mas as resseguradoras que estariam aí trazendo um peso, acho que muito grande também para a questão do frete, encarecendo muito o frete, e que muitas resseguradoras ali estariam até se negando em fazer esse tipo de resseguro, né, dessas cargas. O motivo principal, acredito que seja, né, o alto custo também disso, por conta dessas preocupações com mais ataques, enfim. E eu li que algumas resseguradoras estatais seriam ali os últimos recursos até que alguns, né, importadores estariam usando para trazer ali, a tentar normalizar essa frota comercial da Rússia. Eu queria entender se essa questão já está normalizada ou ainda não, ou ainda é um ponto importante aí que preocupa bastante e que encarece ainda mais também o frete desses navios. Encarece sim, com certeza, Paulo, não está resolvido, e nós temos três situações na verdade, né? A resseguradora que vai atuar depois da seguradora, mas nós temos dois seguros que são trabalhados em exportações de commodities. Nós temos o seguro da embarcação, isso é feito por que nós chamamos de P&I Clubs, que são seguradoras que cobrem, são grupos de seguradoras que os armadores, os donos dos navios, se associam para ter o seguro da embarcação. Todo navio que estava indo para o Mar Negro, ele teve esse seguro do navio multiplicado por 3. Então chega a casos que o seguro custaria $1,5 milhão, por exemplo, chegou a ser cotado acima de $5 milhões. E há os seguros de carga. Esse quem contrata é o afretador do navio, seja ele o exportador ou seja o importador. Esse seguro não cobre o navio, mas sim a carga. E ele também teve um preço quase triplicado dessa origem ali, Mar de Azov, Mar Negro, ali na costa russa e na costa ucraniana, devido ao risco tanto de arresto da embarcação, esse navio ser sequestrado por um governo da Rússia, um governo da própria Ucrânia, quanto desse navio afundar e ter que se indenizado o produto. Quando nós fazemos a cotação de um transporte internacional, o armador ele vai considerar todas as características operacionais do porto, se ele trabalha 24 horas, se tem um calado, que é a quantidade que o navio afunda adequado, qual que é o fator de estiva do produto, quantidade do produto, qual que é a capacidade do porto de poder fazer a estiva desse produto. E um dos componentes é quanto que vai custar o seguro da embarcação, não da carga, mas da embarcação. Se o seguro fica muito caro, ele vai adicionando em cima do valor do frete. Então, como triplicou o valor, a gente já sai de um frete de $30 a $40 por tonelada para 80, 90, até $100 a tonelada por lá, e acaba encarecendo o custo de aquisição do produto. Quando o comprador ou o vendedor vai fazer o seguro da carga,
ele também sai ali de 0,1%, 0,2% sobre o valor da carga e vai para 0,4%, 0,5% o valor da carga pelo risco que há na região. Então, quando nós somamos todos esses componentes, nós vemos que o custo de aquisição dos importadores ficou extremamente alto, não só pelo referencial da Bolsa, mas a Bolsa, Prêmio e Logística também, que teve um aumento devido ao risco que está colocado na região. E as resseguradoras, que é quem vai garantir a seguradora, também não vão garantir um seguro caro, porque ela tem um risco muito grande de ter que indenizar a seguradora nesse caso. Então é um cenário muito mais complexo operacionalmente do que ele aparenta ser através do que nós vemos em reações de bolsas e reações de derivativo e algumas notícias. Operacionalmente a situação lá é muito delicada mesmo. Uhum. O envio de petróleo para a Ásia, né? Isso, claro, tira um pouco do mercado brasileiro por lá. Já foram mais de 9% de queda na exportação para a Ásia, inclusive. Quais impactos disso para os números do Brasil e também para os preços do petróleo? O petróleo ele não vai ter muita alteração, Débora, porque ele vai ter uma referência da Bolsa, né? E o que nós vemos na Bolsa ali, quando a gente fala, é o preço do derivativo, não é o preço do petróleo. Agora mesmo, por exemplo, uma compra de petróleo em uma bacia na Noruega, chamada Ekofisk, ele está a $120 o barril. Então nós estamos na bolsa hoje, o WTI trabalhando a 95, o Brent a 104, mas no mercado físico, nessa região, a 120. No Oriente Médio está um pouquinho abaixo, está 114, $115 o barril. Então isso vai ter um impacto maior, por exemplo, para os exportadores de petróleo. O Petrobras vai sentir uma queda na receita, uma queda no volume. Mas no mercado de petróleo em si, ele não vai ter muito efeito, porque o petróleo vai se balizar pelas fixações e pelas posições de fundos que tem na bolsa, tanto em Nova York quanto na bolsa de Londres. Como o petróleo, por tratar-se de uma commodity, ele tem uma negociação muito parecida com commodities agrícolas, ou seja, é o derivativo mais um prêmio de exportação. O petróleo que tem origem no Mar Báltico, ou no Mar de Azov, ou no mesmo no Mar Negro ali, que é o petróleo russo, ele estava com esse prêmio com desconto em relação à Bolsa. Então, enquanto o Brasil cobra $2, $3 acima do Brent ou acima do WTI, outros países também têm um prêmio desse, 7, 8, $5 acima, a Rússia estava com um desconto. Então era o preço do Brent na Bolsa, menos $10, chegou a estar $20 negativo. Nesse período, a China e a Índia se aproveitaram dessa baixa. Enquanto o petróleo era negociado a 110 na Bolsa, elas estavam pagando 95, $100 o barril. Então, por isso que houve essa intensificação de compras na Rússia pela Ásia. Tanto China quanto Índia se tornaram os dois maiores importadores de petróleo russo. Só para complementar a informação, Ale, a gente estava falando, né, desse ataque lá em Odessa. Acabou de sair aqui uma informação que a Rússia, né, o Kremlin afirmou que esse ataque na zona portuária e ucraniana de Odessa tinha como alvo, como você mesmo falou, apenas infraestrutura militar e que não vai então afetar os planos de exportação dos grãos, né? A grande preocupação estava realmente aí se isso poderia trazer algo, né, preocupante em relação à exportação dos grãos, que tem o objetivo de tentar aliviar, né, essa possível escassez global de alimentos com a retomada das exportações. Então agora o Kremlin pelo menos afirma aqui que isso não vai afetar os planos de exportação dos grãos e que isso segue então normalmente. Bom, a gente fica aqui, né, aguardando, tomara que realmente essa questão seja resolvida. Ale, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você trouxesse aí o seu recado final, principalmente para os investidores, né? Agora falando um pouquinho mais para os investidores de commodities, né? Qual que é a sua visão, sua projeção aí diante de todo esse cenário atual que estamos enfrentando? Paulo, para o investidor, quando fala-se de commodities, ele tem que olhar a classe da commodity, e a principal palavra que nós sempre conversamos é sazonalidade. Então, existem momentos de alta, momentos de baixa, e nesse momento todas as commodities estão com essa sazonalidade de baixa. Minério de ferro, petróleo, as commodities agrícolas também. As commodities agrícolas, elas têm essa característica do clima. Então, até o mês de agosto, nós temos o mercado climático nos Estados Unidos que traz bastante volatilidade. Vê que na semana passada nós tivemos uma melhora do clima por lá, os preços caíram bastante na última semana. Nesse fim de semana, quando nós olhamos a previsão para os próximos 15 dias, já volta a piorar em algumas regiões importantes. Então, o preço já volta a subir
Chicago subindo, chegou a subir mais de 1,5% para a soja, 2,5% para o milho, porque algumas regiões importantes, o norte do cinturão, o oeste do cinturão, vai ter um clima um pouquinho mais ruim. Então, para o investidor, olhar o clima e olhar a sazonalidade agora é fundamental. Para commodities energéticas, daqui um pouco mais de 30 dias, nós entramos na temporada de furacão no Golfo. E ano passado nós vimos ali alguns sistemas climáticos ali atrapalhando a produção de gás natural, atrapalhando a produção de petróleo, até algumas plataformas foram fechadas quase que definitivamente devido a alguns danos. Então, esse período do ano, mudança de estação climática do ano, ele traz essa volatilidade que o investidor deve prestar atenção. Mudança de sazonalidade e clima não só para as commodities agrícolas, mas clima também para as metálicas, principalmente na China, e clima no Golfo ali para a produção de petróleo e gás natural. Então, são as duas recomendações ali, indicações que eu poderia dar. Tá certo. Muito obrigada, Lady Lara. Sempre um prazer poder falar contigo, entender um pouco mais desse assunto aí tão importante, né? Não só para os investidores, mas para as economias como um todo. Tem um papel fundamental as commodities nas economias. Obrigada, sempre um prazer. Seja sempre muito bem-vindo.